Os 4 evangelhos canônicos A Bíblia Ocidental quase nada diz sobre isso. O que Jesus fez nos 40 dias entre sua ressurreição e sua ascensão. O túmulo está vazio. Ele aparece brevemente em uma sala trancada. Ele caminha para Emaús com 2 discípulos que não o reconheceram imediatamente. Ele está de pé na margem da Galileia. Ele concede uma pequena comissão aos discípulos. Ele ascende. Para a maioria dos cristãos ocidentais, tradição, essa sequência tênue tem sido tratado como o relato completo O período de 40 dias é o mais importante na vida humana. História não é o relato completo. Igreja Ortodoxa Etíope de Tewahedo preserva um cânone contendo aproximadamente 81 livros em comparação com 66 em A Bíblia Protestante e 73 no Católico. Entre esses livros adicionais está um chamado Meshafa Kidan, o livro de O Pacto. Alega registrar em detalhes, sequência, o que Jesus ensinou aos seus discípulos durante os 40 dias do Ocidente. Os evangelhos praticamente ignoram esse assunto. O material preservado no livro de O Pacto não é uma extensão branda da narrativa canônica da ressurreição. É estruturalmente diferente. Contém avisos padrão ocidentais. A tradição não contém. Ela contém uma profecia sobre o que aconteceria com a igreja institucional construída em Jesus, nome. Contém um ensinamento sobre a natureza da alma humana que teria ter sido teologicamente inconveniente para preservar em um cânone administrado por uma hierarquia religiosa imperial. O que se segue é o que o livro O Pacto realmente contém, porque o cânone ocidental o excluiu quem foi, preservando-o ao longo dos séculos que se seguiram, e porque a versão da ressurreição, preservado na Etiópia, foi descrita por estudiosos que trabalharam com os manuscritos como um dos mais peças importantes do cristianismo primitivo. Material que o público ocidental nunca viu. Tiveram a oportunidade de ler uma Bíblia que o mundo esqueceu. A Igreja Ortodoxa Etíope de Tewahedo não é um movimento separatista, é uma das mais antigas em funcionamento contínuo, instituições cristãs na Terra com raízes que remontam aos primórdios, séculos de fé. De acordo com o padrão histórico, segundo o relato, o cristianismo chegou ao reino de Aksum no início do século IV, século trazido pelo cristão sírio, Frumentius, que converteu o rei Ezana por volta de 330 d.C. A data marca a fundação o cristianismo etíope antes da conclusão do estreitamento do cânone, processo que eventualmente produziria a Bíblia Ocidental. A Igreja Etíope recebeu os textos, circulando livremente no primeiras comunidades cristãs antes a exclusão sistemática de os materiais haviam começado a ser produzidos. Os textos foram escritos em ge'ez, um compartilhamento de línguas semíticas antigas. Raízes linguísticas com aramaico ou sono-russu, a língua que o próprio Jesus falava. Os evangelhos ocidentais foram traduzidos para grego e depois latim, passando por 2 camadas linguísticas e culturais, filtrando antes de chegar ao formulário. Tradição ocidental herdada. A preservação etíope permaneceu mais próxima. A fonte semítica. Os evangelhos de Garima realizados no Aba, mosteiro de Garima, perto de Adwa, no norte. A Etiópia foi datada por radiocarbono por uma equipe da Universidade de Oxford em 2013 para entre 330 e 660 d.C., situando-os entre as mais antigas ilustrações sobreviventes, manuscritos cristãos em qualquer lugar da Terra. Eles são anteriores ao encerramento formal do cânone ocidental por pelo menos um século em a leitura mais antiga e por vários séculos na maioria das leituras de trabalho. O material que a Etiópia preserva não é adições tardias a um grupo estabelecido, tradição cristã. É em grande parte o que já estava lá antes de Roma iniciar o processo, de decidir o que poderia ficar. O isolamento da Etiópia em relação à política, centro do mundo cristão protegido, a preservação. Rodeada por montanhas e desertos, em grande parte inacessível aos exércitos imperiais. O cristianismo etíope desenvolveu-se ao longo de seu próprio caminho. A expansão islâmica do século VII interrompeu, ao largo das terras altas da Etiópia a partir do mundo mediterrâneo em grande parte de 1000 anos. Os concílios ecumênicos do Ocidente. O cristianismo oriental não incluía representação etíope. As campanhas de queima de livros que manuscritos destruídos considerados herético em outros lugares não chegou aos mosteiros das terras altas.
Os escribas etíopes continuaram copiando o material que eles haviam recebido no fundação de sua tradição no idioma em que eles o receberam, processos transmitidos através de 60 gerações de formação monástica. Durante séculos, os acadêmicos ocidentais rejeitaram a tradição ge'ez como folklore regional. Interessante. Curiosidades de uma igreja periférica, mas não é central para a história principal de história cristã. A erudição moderna tem sido gradualmente revertendo essa avaliação. The Hill, Museu e Biblioteca de Manuscritos em Collegeville, Minnesota, digitalizou dezenas de milhares de manuscritos ge'ez desde o final da década de 1970. O trabalho de campo relacionado do Dr. Getachew Haile, que passou décadas catalogando os tradição, e o Dr. Steve Delamarter, cuja imagem do manuscrito etíope projeto produziu imagens digitais de alta resolução. Capturas de milhares de textos em todo. As décadas de 2000 e 2010 fizeram o material de origem acessível a estudiosos que não puderam viajar para a Etiópia. O consenso emergente é que o ge'ez, a tradição não é periférica. Preserva material cristão primitivo que a tradição ocidental perdeu. Os livros que Roma queria apagar. O mais famoso dos etíopes, a preservação está no livro de Enoque. Sua exclusão do cânone ocidental foi formalizado no Concílio de Laodiceia em 363 d.C. O motivo da exclusão não é difícil de identificar. O livro descreve os observadores, seres celestiais que desceram à Terra, tomaram mulheres humanas como parceiras e gerou uma raça de gigantes chamada Nephilims. Essas figuras caídas compartilhavam o proibido, conhecimento com a humanidade, ensinando fabricação de armas, os segredos do mundo oculto, as artes da guerra e decepção. O resultado foi uma grave corrupção, o suficiente para exigir o grande dilúvio. O livro de Enoque foi amplamente lido em primeiras comunidades cristãs. A Epístola de Judas, incluída em cada Bíblia moderna, cita diretamente em versículos 14 e 15. Os primeiros pais da igreja, incluindo Tertuliano e Irineu, o citaram como autoritativo. Foi tão fundamental que o próprio Testamento, contém o que os estudiosos identificar como mais de 100 alusões ou paráfrases do material de Enoque. 3 séculos após a crucificação, a Igreja Romana determinou que deve ser retirado de circulação. O cânone etíope também inclui o Livro dos Jubileus, às vezes chamado de Gênesis Menor. Reconta a narrativa do Gênesis com detalhes ampliados e introdução de um sistema solar. Calendário litúrgico, que diretamente conflitos com o calendário Roma, eventualmente padronizar, uma comunidade que segue um caminho diferente. O calendário não pode ser totalmente sincronizado com o sistema religioso imperial. O livro dos Jubileus foi excluído em parte por esse motivo. A Etiópia o preservou. Também conservou 15 livros adicionais que não existem em nenhum outro lugar no cristianismo tradicional. O material que os monges etíopes vêm guardando não é folclore. Trata-se do registro suprimido de como era o cristianismo primitivo antes do processo de restrição do cânone ocidental determinar o que lhe era permitido dizer. E dentro desse material preservado encontra-se o Livro da Aliança, que afirma registrar o que Jesus ensinou durante os 40 dias após a ressurreição. Os 40 dias que o Ocidente nunca ouviu falar. O Mecabian é um manuscrito físico. Foi escrito à mão em ge'ez, sobre pergaminho tratado copiado manualmente em mosteiros nas terras altas onde o ar é rarefeito e as portas são pesadas, transmitido ao longo de 60 gerações de treinamento monástico, com instruções que não mudaram em 1500 anos. Não melhore o que lhe foi dado. Não suavize o que soa duro. Deixe como está. O clero etíope considera o Livro da Aliança não como uma metáfora teológica, mas como evidência documental do que Jesus ensinou aos seus discípulos durante aqueles 40 dias. O retrato de Jesus que emerge daí não é o da figura discreta pós-ressurreição dos evangelhos canônicos. Nos evangelhos ocidentais, o Jesus ressuscitado é quase deliberadamente contido. Suas aparições são breves, fisicamente presentes, voltadas para tranquilizar. No Livro da Aliança, ele fala como um rei cósmico transmitindo avisos urgentes a discípulos que ele sabe que estão prestes a enfrentar algo para o qual não estão preparados. O tom não é o de um professor concluindo uma aula, é o tom de alguém que consegue prever o que está por vir e está usando cada momento restante para armar seus discípulos contra isso.
Os ensinamentos são estruturados, sequenciais e específicos. Na tradição etíope, os discípulos eram instruídos a proteger com suas próprias vidas o que recebiam. E nos mosteiros acima das nuvens durante os 16 séculos seguintes eles o fizeram. O primeiro ensinamento registrado é aquele que gerou o maior volume de comentários etíopes. Ele começa com uma declaração que, na versão em ge'ez, que sobreviveu até os dias atuais, soa como um desafio direto lançado ao longo dos 2000 anos seguintes da história cristã. A arma de seu pai. A primeira lei registrada no Livro da Aliança é também a mais incômoda institucionalmente. Jesus diz aos seus discípulos que a arma de seu pai não foi feita por mãos humanas, não foi forjada em ferro, não é portada por soldados. A arma de seu pai é a compaixão à força de um espírito que edifica em vez de destruir. Ele então profere uma instrução que o cânone ocidental não preserva na boca do Cristo ressuscitado. Não recorram à violência em meu nome. A declaração é direta. Ela aparece no ge'ez como uma proibição inequívoca, não como um floreio retórico. Este é um homem que acaba de retornar da morte. Ele venceu a morte. Ele se apresenta diante de seus discípulos com toda a autoridade do poder divino. E a primeira instrução que ele dá, a primeira lei que estabelece no extenso ensinamento dos 40 dias, é que aconteça o que acontecer, eles não devem usar a força em seu nome. A história institucional subsequente do nome de Cristo torna o peso dessa instrução impossível de ignorar. As cruzadas foram conduzidas em seu nome. A Inquisição operou em seu nome. As guerras religiosas que fragmentaram a Europa entre a Reforma Protestante e a Paz de Westfália, em 1648 mataram milhões de pessoas em seu nome. Todos os episódios históricos de violência religiosa perpetrados sob a bandeira cristã ao longo dos últimos 17 séculos ocorreram apesar de uma instrução dada por Cristo ressuscitado como abertura de seus ensinamentos após a ressurreição. Ele continua: o Espírito será o vosso poder, o coração será o vosso lugar de adoração, o amor será a vossa única lei. A formulação, à primeira vista, assemelha-se ao material familiar do Sermão da Montanha. As implicações teológicas levadas às últimas consequências são consideravelmente mais complexas. Se o coração é o verdadeiro lugar de adoração, as imponentes catedrais de pedra construídas por todo o mundo romano são, na melhor das hipóteses, secundárias. Se o amor é a única lei, o elaborado aparato doutrinário que se desenvolveu ao longo do período medieval é, na melhor das hipóteses, complementar. O ensinamento não condena a religião institucional em termos explícitos. Ele a torna estruturalmente desnecessária. Essa é uma ameaça diferente e consideravelmente mais difícil de ser combatida por uma instituição. A profecia contra a sua própria igreja. A seção que o clero etíope historicamente identificou como a mais perigosa institucionalmente é a seguinte. Nela, Jesus não fala por parábolas. Ele apresenta uma profecia direta sobre o que acontecerá com sua mensagem ao longo dos séculos após sua ascensão. Ele adverte seus discípulos de que seus ensinamentos serão alterados não gradualmente, não por acidente, mas deliberadamente. Muitos virão alegando falar em seu nome, mas não têm nenhuma ligação genuína com ele. Suas palavras serão distorcidas, reinterpretadas e vendidas para proveito próprio. Nos anos e séculos vindouros, enormes estruturas de pedra e ouro serão erguidas em seu nome. Essas estruturas serão apresentadas ao mundo como casas de Deus, enquanto na verdade servirão aos interesses dos homens que as controlam. A transformação do coração humano, que é o cerne de seus ensinamentos, será substituída por performances rituais e espetáculos concebidos para produzir obediência em vez de despertar. A frase à qual a tradição monástica etíope retornou com mais frequência é a seguinte: procurem-me em lugares tranquilos. Ele lhes diz, em espaços simples e humildes, porque é lá que minha verdadeira mensagem permanecerá. A história institucional subsequente é desconfortável de se comparar com essa profecia. Poucos séculos após a ressurreição, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano sob o Édito de Milão de Constantino em 313 d.C. e o estabelecimento do cristianismo niceno
como religião oficial por Teodósio em 380 d.C. O professor errante da Galiléia tornou-se a figura central do mais poderoso aparato institucional da história ocidental. As igrejas transformaram-se em sedes políticas, os bispos em príncipes. A igreja medieval tornou-se uma das instituições mais ricas da Europa, arrecadando dízimos, indulgências e taxas para sacramentos de uma população a qual reivindicava a autoridade exclusiva para mediar a graça de Deus. Os pobres que Jesus repetidamente colocou no centro de seus ensinamentos tornaram-se a população que a igreja institucional mais consistentemente deixou de lado. A tradição etíope não considera essa trajetória como acidental. Ela a considera como a traição que o Cristo ressuscitado previu, descrita em detalhes durante os 40 dias e sobre a qual alertou seus discípulos em uma linguagem suficientemente explícita para que o aviso não pudesse ser mal interpretado. O aviso foi registrado, foi preservado. Foi excluído do cânone ocidental exatamente durante o processo que o aviso havia previsto, e aconteceu mesmo assim quase exatamente como foi descrito. A luta entre duas chamas. A seção seguinte transita da crítica institucional para o ensinamento cosmológico. Jesus diz aos seus discípulos que a morte não é o que eles pensam que seja. Não é um fim. É mais como trocar de roupa. O corpo é uma vestimenta temporária, material impermanente emprestada. Quando o corpo se desvanece, o espírito continua sem interrupção. Essa perspectiva altera substancialmente a arquitetura da fé. A tradição cristã ocidental centrou sua escatologia na ressurreição singular no fim dos tempos. A ressurreição geral descrita nos capítulos finais do Apocalipse, na qual os mortos ressuscitam e são julgados. A preservação etíope centra-se na natureza eterna e contínua do espírito. O mundo físico é tratado como uma passagem temporária e não como um lar permanente. A estrutura é teologicamente compatível com a cristologia tradicional, mas altera a ênfase de maneiras que têm consequências substanciais para a prática da tradição. O ensinamento que se segue é aquele que produziu o comentário etíope mais consistente ao longo dos séculos. Cada ser humano no livro da Aliança carrega duas chamas interiores. Uma se estende em direção à luz, a outra se volta para as trevas. Cada pensamento, cada palavra, cada escolha alimenta uma das chamas, moldando a cada instante a direção para onde a alma está caminhando. A estrutura não é neutra. Não existe terreno que não alimente uma chama ou outra. A jornada espiritual neste relato não é determinada pelo edifício em que o indivíduo se senta no sábado, pelo credo que recita ou pelo ritual que realiza. Ela é moldada pelas decisões diárias que o indivíduo toma quando ninguém está olhando. As consequências dessa estrutura na própria análise do texto são perturbadoras. O Cristo ressuscitado descreve uma condição que ele chama de morte em vida. Pessoas que parecem vivas, que se movem pelo mundo, comem, falam, riem, mas que deixaram sua luz interior se apagar. Elas preenchem o vazio com orgulho, com o acúmulo de riquezas, com a sede de status e poder. De fora, nada parece errado. Por dentro, eles habitam o que o texto descreve como uma sepultura ambulante. A descrição não soa como escritura antiga para os comentaristas contemporâneos. Ela se apresenta como um diagnóstico de uma condição psicológica específica que se tornou amplamente reconhecida na era moderna. As pessoas descritas são visíveis em todas as gerações. O que a tradição etíope afirma é que o Cristo ressuscitado nomeou. A condição descreveu-a em detalhes e alertou seus discípulos de que ela se tornaria uma das condições espirituais dominantes do final da era. Ele fez isso durante os 40 dias que o cânone ocidental não registra. O arquiteto das sombras. A seção que se segue é aquela que o clero etíope historicamente descreveu como o material teologicamente mais radical do Livro da Aliança. O Cristo ressuscitado diz aos seus discípulos que o universo foi moldado por duas forças distintas. A primeira é o Pai da Luz, a fonte última de toda a vida genuína, de todo o amor, de toda a verdade. O segundo é o que o texto chama de arquiteto das sombras. Um criador secundário cegado pela própria arrogância, responsável por construir o mundo físico, tal como o experimentamos atualmente.
Nesse contexto, o mundo físico é uma ilusão belo na superfície, mas oco em sua essência. O arquiteto das sombras detém o domínio sobre tudo o que o olho humano pode ver e desejar. Riqueza, poder, impérios, grandes monumentos e, principalmente, o medo. Aqueles que se alinham com o arquiteto ganham considerável influência no mundo físico, mas o fazem dentro de uma realidade que é apenas parcialmente real. O risco que o texto menciona explicitamente é que as gerações futuras confundam o arquiteto das sombras com o verdadeiro divino. O Deus do poder mundano será adorado como o Deus do amor. Os estudiosos do cristianismo primitivo reconheceram essa estrutura. Possui paralelos estruturais substanciais com a tradição gnóstica que sustentava que o mundo material foi criado por um ser inferior e imperfeito, às vezes chamado de demiurgo, e que Cristo veio para libertar as almas humanas de seu domínio. A tradição gnóstica não era um movimento marginal no cristianismo primitivo. Ela estava difundida por todo o Mediterrâneo antigo, com importantes centros em Alexandria, Antioquia e na própria Roma. A Igreja Romana passou os séculos II e III caçando-a, com ferocidade sistemática, declarou-a a pior heresia do catálogo teológico e destruiu todos os textos que conseguiu localizar. Em dezembro de 1945, um agricultor egípcio descobriu um jarro de barro lacrado no deserto perto de Nag Hammadi. Dentro dele havia 52 textos antigos que haviam sido enterrados por volta de 400 depois de Cristo para evitar a destruição. Os textos agora conhecidos como a Biblioteca de Nag Hammadi se baseavam na mesma estrutura fundamental. O Criador do mundo físico não é o Deus Supremo. Cristo foi enviado para libertar as almas humanas da ilusão material. O materialismo havia sido condenado como heresia no Ocidente. Na Etiópia foi preservado discretamente. Em Aksum jamais foi declarado proibido. Na tradição Ge'ez jamais havia sido apagado. O livro da Aliança Etíope não é idêntico ao material gnóstico. Ele preserva a estrutura dos dois poderes dentro de uma estrutura cristológica ortodoxa, em vez dos sistemas setianos ou valentinianos mais elaborados recuperados em Nag Hammadi. Mas a arquitetura compartilhada, os dois poderes, o mundo material como véu. A missão de Cristo como libertação da ilusão é inconfundível. A preservação etíope é um dos poucos lugares na Terra onde uma versão desse material sobreviveu por meio de canais eclesiásticos legítimos, em vez de ser enterrada em um jarro para evitar a destruição. A guerra invisível interior. O ensinamento que se segue no livro da Aliança é o mais íntimo da sequência de 40 dias registrada, em uma seção conhecida na tradição etíope como os Pergaminhos Celestiais. O Cristo ressuscitado descreve uma verdade sobre a natureza de cada vida humana individual, do nascimento à morte. Segundo ele, cada pessoa é acompanhada por duas presenças invisíveis. A primeira é um guardião, um companheiro espiritual que guia a alma em direção à luz, à clareza e à verdade. O segundo é um enganador que atua nas sombras da mente, alimentando a dúvida, a confusão, o ressentimento e o medo nos espaços onde antes reinava a certeza. Ambas as presenças estão continuamente operantes. Ambos estão presentes em cada decisão que o indivíduo toma. Ambos estão presentes nas horas de silêncio, quando o indivíduo é mais honesto consigo mesmo, e nas horas de agitação, quando o indivíduo tem maior probabilidade de se convencer de algo que sabe ser errado. A estrutura apresenta paralelos com a tradição do anjo da guarda no cristianismo ocidental, mas a versão etíope é estruturalmente mais significativa. A presença de ambas as figuras não é incidental à vida espiritual. Ela constitui a própria estrutura da vida espiritual. A batalha entre a luz e as trevas não é travada principalmente em templos, exércitos, nações ou disputas doutrinárias. Ela é travada dentro da mente humana individual, momento a momento ao longo de toda a vida. Então Jesus profere a frase que elimina a necessidade teológica da religião institucional. Nenhum templo pode travar essa batalha por você. Nenhum líder, nenhum ritual, nenhuma organização de qualquer tipo. A guerra entre a luz e as trevas é travada inteiramente dentro de você.
Somente uma mente consciente e desperta que reconhece a batalha pelo que ela é, pode escolher a direção correta para enfrentá-la. A implicação institucional é a mesma que a implicação dos ensinamentos anteriores obtidos por uma perspectiva diferente. Uma igreja não pode cobrar entrada para algo que uma pessoa só pode descobrir por si mesma. Uma hierarquia não pode ser construída em torno de uma verdade igualmente acessível a todos os seres humanos. Uma instituição não pode vender o que a passagem diz que toda alma já possui. O ensinamento não condena a religião institucional. Isso torna-o estruturalmente desnecessário, o que é a forma mais eficaz de desmantelamento. Os escribas etíopes continuaram a copiá-lo. Nos mosteiros das terras altas onde o mundo exterior não conseguia ler a língua, o material sobreviveu intacto. O Evangelho da Paz. O mais radical dos textos preservados na Etiópia em termos teológicos é um texto conhecido na tradição como o Evangelho da Paz. Seu relato da sequência final da vida de Jesus diverge tão completamente do relato canônico ocidental que sua exclusão não foi meramente canônica. Ela foi ativamente suprimida em todos os lugares onde a Igreja Institucional Ocidental pôde chegar, no Evangelho da Paz. A crucificação não acontece como foi narrado ao mundo. Após a traição, Jesus não morre na cruz. Ele se retira para o deserto seguindo a tradição dos antigos profetas que buscavam a solidão e a iluminação longe das cidades e das multidões. Ele passa anos em reclusão. Continua a ensinar. Não morre em agonia. Não ressuscita no terceiro dia. Continua a viver ensinando um modo de vida construído sobre harmonia, equilíbrio e amor, numa vida que os registros institucionais ao seu redor não capturaram. A mensagem do Jesus vivo neste texto não é primordialmente teológica. É uma prática, amor, simplicidade, cura, unidade. Ele chama a terra de mãe nutridora. Ele chama Deus de Pai amoroso. Chama os rios de anjos purificadores e as árvores de anjos que dão vida. Caminha descalço pelos campos abençoando aqueles que plantam sementes. Ensina que o céu não é um lugar a ser alcançado após a morte. É uma qualidade de presença que pode ser vivenciada em cada momento da vida presente. A exclusão desse material do cânone ocidental é compreensível em termos institucionais. No século IV, o Império Romano estava se fragmentando. O imperador Constantino precisava de uma força religiosa unificadora. Uma única fé dominante com autoridade central capaz de manter unido um império enorme e instável. Uma mensagem construída em torno de um mestre vivo, que ensina que o coração é o verdadeiro santuário. O amor é a única lei, e a natureza reflete o divino diretamente e não sustenta um império. Ela desmantela a estrutura teológica imperial em seus alicerces. Ela torna cada indivíduo o centro de sua própria gravidade espiritual. Um herói crucificado que morreu pelos pecados da humanidade exige uma instituição para manter, interpretar e mediar. Exige sacerdotes, bispos, concílios e guardiões. Isso exige exatamente a estrutura de poder que Roma já estava em posição de fornecer. O Evangelho da Paz, quaisquer que sejam as questões históricas ou teológicas que suscite, não oferecia nenhuma da utilidade institucional que a narrativa padrão da paixão proporcionava. Na análise dos estudiosos etíopes, acabou relegado a sobreviver em outro lugar. A terra escolhida para guardar segredos. O papel da Etiópia como guardiã de conhecimentos sagrados suprimidos não é acidental. Está enraizado numa autocompreensão que remonta a mais de 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Segundo a tradição etíope, a rainha de Sabá, conhecida em Ge'ez como Maqueda, viajou da África para Jerusalém para encontrar o rei Salomão. A visita é descrita no livro bíblico de 1 Reis 10. Na versão etíope da história, o encontro gerou um filho, Menelik, primeiro que se tornou o fundador da dinastia salomônica da Etiópia. Quando Menelik atingiu a maioridade segundo a tradição, ele viajou para Jerusalém para encontrar seu pai. E quando ele retornou à Etiópia, trouxe consigo algo que nenhuma outra nação na terra jamais alegou possuir: a Arca da Aliança, o cofre de ouro que abrigava as tábuas da lei entregues a Moisés no Sinai, foi, segundo a tradição etíope, transferida do Templo de Jerusalém para Shum, onde permanece desde então.
A Arca da Aliança é guardada hoje segundo a tradição etíope, em uma capela modesta adjacente à igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, em Axum. Um único monge que fez voto de celibato perpétuo e dedicou sua vida a esse propósito a guarda. Ninguém mais tem permissão para vê-la. Quando ele morre, outro monge assume o seu lugar. A tutela não é interrompida, não é algo que passa para um comitê. Continua geração após geração no mesmo edifício, no mesmo país, guardando material sagrado por mais tempo do que a maioria das nações existe. Quer a tradição seja aceita literalmente ou não, a complexidade organizacional de uma civilização em torno da guarda de material sagrado revela algo sobre a relação entre a Etiópia e o material que ela preserva. Esta é a terra que guardou o livro de Enoque quando Roma procurava cada exemplar. Esta é a terra que preservou o livro dos jubileus, a Ascensão de Isaías, o livro da Aliança, a Didascalia e o Evangelho da Paz, quando o processo de restrição do cânone ocidental os excluía da circulação no Ocidente. Esta é a terra onde os monges copiavam o Meshafé Kadaze, a mão no ar rarefeito dos mosteiros das terras altas, transmitindo-o à geração seguinte com a mesma solenidade com que lhe passavam a guarda da arca. Quando os ensinamentos de Jesus, mais inconvenientes para as instituições, precisaram de um lugar para sobreviver, quando o material registrado naqueles 40 dias após a ressurreição se mostrou perigoso demais para a Igreja Ocidental Imperial absorver a Etiópia, já estava lá. Já estavam guardando coisas. Já carregavam material que o Império havia decidido que o mundo não tinha permissão para possuir. Essa é a camada oculta da história da ressurreição. Não se trata de uma substituição para a versão preservada pela tradição ocidental, mas sim dos capítulos que foram removidos antes de o livro ser entregue ao público ocidental. Os monges etíopes mantêm vivos esses capítulos removidos há 1.600 anos. Os manuscritos ainda estão sendo copiados. O monge atual em Axum será substituído quando morrer. A guarda não será interrompida. Alguns materiais são importantes demais para ficarem desprotegidos independentemente de o mundo ao redor já ter aprendido a lê-los. O livro da Aliança é um deles. Ela esteve esperando pacientemente e em silêncio durante todo esse tempo.